Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às nossas aulas de urinálise, hoje a gente vai estar falando sobre os componentes da urina. Então, anteriormente nós comentamos sobre análise física, química e agora a gente vai falar da microscopia, ok? Então, qual é o objetivo da microscopia? Diagnosticar e avaliar a evolução das doenças renais, urológicas, hipertensivas, entre outras. É uma metodologia qualitativa e quantitativa, tá? A gente tem que observar aí de 10 a 20 campos, tá? Microscópicos. Então, no caso de lâmina-lamínula, a gente precisa identificar aí pelo menos 10 campos. Então, como eu expliquei anteriormente, nós lemos 10 campos, somamos essas estruturas e dividimos pelo número de campos que nós lemos, tá? Então, se eu li 10 campos, eu vou somar essas estruturas e dividir por 10. Então, por exemplo, leucócito e hemácia, eu coloco a quantidade. Então, se eu vejo lá 50 hemácias nos 10 campos analisados, eu vou pegar essas 50 hemácias e dividir por 10. Vai dar 5 hemácias por campo. Esse é o resultado que eu vou estar colocando no laudo. Leucócitos, a mesma coisa. Célula epitelial, cilindro, filamentos de muco, cristal, a gente faz a mesma metodologia, porém a gente libera por cruz. Então, eu vou liberar como raras, uma cruz, duas cruzes, até 3 cruzes, tá? Para cada um desses resultados, eu tenho uma quantidade que eu tenho que estar encontrando nessa minha lâmina. A gente vai estar passando isso para vocês também, ok? Objetiva, sempre de 40, o condensador mais baixo, luz mais baixa, por quê? Existem estruturas como filamento de muco, cilindro hialino e as chamadas hemácias fantasmas. As hemácias fantasmas são hemácias que perderam hemoglobina, tá? Então, elas ficam só a sombrazinha delas mesmo, ela já não tem a hemoglobina dentro. Então, a gente chama elas de hemácia fantasma. E esses 3 elementos, eles são translúcidos, né? Muco, quando tem pouca quantidade, fica um pouco mais complicado de ver também. Então, por conta disso, por ser translúcidos, né? Um pouquinho mais difícil da gente estar identificando, a gente precisa estar com essa luz mais baixa. Se eu tiver com a luz muito alta, acaba passando desapercebido. Outra coisa muito importante é vocês estarem constantemente mexendo no micrômetro no momento da leitura da amostra de urina, por conta desses elementos, tá? Então, eu tô lendo ali a lâmina, eu tô frequentemente ali mexendo no micrômetro para que nada passe desapercebido, ok? Também tem a possibilidade da leitura em lâmina Cassel, tá? Então, como a gente comentou também, a lâmina Cassel, ela tem 9 pocinhos, tá? Ela possui 9 pocinhos. Cada um desses pocinhos eu consigo fazer uma amostra. Cada pocinho possui 9 círculos. E aí a gente vai contar apenas o que está presente dentro desses círculos. E eu vou contar os 9. No nosso caso, como a gente vai fazer a análise por campo, nós contamos os 9 círculos, somamos e dividimos por 9, ok? Em outros laboratórios, né, tem alguns laboratórios, né, que realizam essa contagem por campo, como nós iremos fazer, e outros laboratórios eles fazem por ml. Quando eu vou fazer análise por ml, normalmente eu utilizo a Cassel, tá? Por quê? Porque eu vou ler esses 9 círculos e a soma eu multiplico por 1000, tá? Então, se nos 9 círculos eu vi 30 leucócitos, eu vou liberar 30.000 leucócitos, tá? Célula epitelial, cilindros, leucócitos entra no mesmo parâmetro, é liberado por raros, uma cruz, duas cruzes, sempre dessa forma, tá? Então, a Cassel eu posso estar lendo da forma por campo ou da forma por ml. Quando eu libero por ml, né, eu faço essa soma e faço vezes 1000, né? E quando eu faço por campo, eu somo e divido pelo número de campos analisados e eu libero, então, por campo, ok? Então, vamos começar a falar de cada elemento, tá? Leucócitos, tá? Então, os leucócitos, eles não devem ser encontrados na urina, tá? Quando eu tenho aí até 5, né, leucócitos por campo, se considera normal. Por quê? Porque no dia a dia, né, no nosso dia a dia, a gente fica muito tempo em pé, às vezes a gente caminha muito, faz exercício físico, e acaba aparecendo leucócitos na urina, né? Então, por isso que é importante a gente estar coletando essa amostra pela manhã, tá? Porque o risco de conter leucócitos
na amostra é muito pequeno. Tá? Então, quando eu encontro até 5, é considerado normal. Às vezes essa amostra ela não foi coletada à primeira da manhã, né? Foi uma amostra aí coletada ao acaso, como a gente diz, tá? Quando eles estão degenerados ou agrupados, né, como na atividade que vocês realizaram, sugerem processos inflamatórios, infecciosos ou processos traumáticos, tá? Então, é uma característica aí que me chama um pouquinho a atenção. Quando eu tenho a quantidade em excesso de leucócitos presentes na urina, né? Então, bastante leucócito presente na urina, nós chamamos isso de piúria. Então, o que é piúria? Piúria é a quantidade elevada de leucócitos na amostra. Em perdas sanguíneas, permanecem mais conservados, né? E a gente faz aí um cálculo de uma porção de um leucócito para 500 hemácias, tá? Isso via aí de informação para vocês, tá? Então, são duas características que nos chamam a atenção para certas patologias, ok? Claro que isso vai entrar aí com outros exames, outros parâmetros em conjunto. E pode ser também por contaminação genital. Então, quando eu não faço a higienização do local antes da coleta, é comum o aparecimento de leucócitos também, tá? Então, esses são os leucócitos, tá? Acompanhem nos slides de vocês. Então, vejam que eles são, nesse caso aqui eu tenho uma hemácia e tenho o leucócito do lado. Vejam que eles são bem maiores do que as hemácias, tá? E eles possuem grânulos dentro deles, tá? Então, é o que eu consigo aí diferenciar, ok? Então, vejam aqui também, vejam bem as imagens que estão presentes aí para vocês também nos slides. Hemácias. As hemácias também não devem estar presentes na urina, tá? Até 3 por campo é considerado normal pelas mesmas causas do leucócito. Hematuras microscópicas ou macroscópicas, tá? O que é microscópica e macroscópica? Às vezes a gente vê uma urina hemorrágica. Então, é certeza que eu vou encontrar hemácias íntegras nessa amostra. Mas muitas vezes a urina parece amarelo escuro, por exemplo, e a gente encontra bastante hemácias em uma quantidade significativa nessa amostra, né? Essa amostra não chegou a estar hemorrágica, mas eu tenho a presença. Então, quando é uma hematúria microscópica, é quando a minha amostra está, por exemplo, amarelo escuro, né? E eu encontro uma quantidade significativa de hemácias. E macroscópica é quando eu vejo a urina já hemorrágica, e aí com certeza eu vou ter uma quantidade exacerbada de hemácias íntegras nessa amostra. Lesões inflamatórias, infecciosas e traumáticas dos rins ou vias urinárias são causas do aparecimento de hemácias na amostra. Período menstrual, né? Então, é outra característica que a gente precisa estar instruindo o paciente, né? O paciente aí, as mulheres. Por quê? Porque se a mulher estiver no período menstrual, às vezes, se o analista não souber, ele vai achar, e o médico também vai pensar que essa pessoa está aí com uma lesão, algo do gênero, né? Então, quando a mulher ela está em período menstrual, é indicativo de não realizar a coleta de urina. Então, espera passar e aí faz o exame de urina, né? Às vezes, é necessário o exame de urina em estado de emergência. E aí a gente faz, né? Mas aí na análise, o médico ele já vai saber, né, que essa paciente estava em período menstrual e ele vai analisar esse laudo de acordo com esta informação que ele já tem, tá? Medicamentos ou corantes alimentares, então, como a gente comentou lá nas urinas medicamentosas, a gente pode ter aparecimento por conta de uso de medicamentos, então altera a coloração da urina, né? E corantes alimentares, como por exemplo, às vezes da beterraba, né? Também pode aí aparecer urina de cor vermelha, né? Então, por isso que também já entrando lá no assunto do artigo que vocês analisaram, né, da importância de fazer a microscopia. Então, às vezes a gente olha e fala, nossa, essa amostra tá hemorrágica, mas na verdade não, é um medicamento ou um corante. Quando a gente vai olhar a amostra, não tem nada de hemácia, né. É claro que o aspecto de uma urina hemorrágica, né, a gente já vê que é realmente a sangue que está presente ali, né, e o aspecto de uma urina que é de corante alimentar ou de medicamento, a gente consegue também identificar, porque ela fica mais límpida, menos concentrada, ok?
Então, aqui nós temos imagens de hemácias. Então, vejam lá, ó, as hemácias, mais uma vez, hemácias perto dos leucócitos. São bem menores que os leucócitos, né? Elas não têm os grânulos dentro. Algumas hemácias, quando estão bem íntegras, a gente consegue ver o côncavo delas, então é bem lindo, tá? Como nesse caso da imagem aqui do lado, tá? Em outros casos, a gente vê hemácias fantasmas, quando eu perco a hemoglobina, tá? Então, fica só a sombra dela ali, tá? E essas hemácias a gente também contabiliza, tá? Então, por isso que é importante eu sempre estar mexendo no micrômetro. Então, vejam a diferença de tamanho dela para o leucócito, né? E como elas são bem definidas em relação ao leucócito também, ok? Dismorfismo eritrocitário, tá? Isso também é de bastante importância. Então, qual é a importância de se identificar o dismorfismo eritrocitário nessa amostra? Estabelecer se a causa da hematura ela é de origem glomerular ou não glomerular, tá? Então, quando essa hematura ela é de origem glomerular, quando essa hemácia passa no glomérulo, ela acaba sofrendo alteração da forma, tá? E por isso ela fica aí na forma de acantócitos ou codócitos, lembrem lá da hematologia, tá? Então, a gente vê que elas perdem essa forma, tá? Então, quando eu tenho 80% de hemácias disfórmicas ou hemácias crenadas, formas de acantócito, codócito, porque essa lesão é bem provável que seja glomerular, ok? Então, é para saber se essa hematura ela é glomerular ou não. Então, 80% de hemácias disfórmicas, tudo indica que essa lesão é, sim, de origem glomerular, ok? Nesses casos, normalmente o médico ele já solicita, tá? Então, o médico solicita no pedido médico e aí a gente libera aí presença ou ausência de dismorfismo eritrocitário, ok? E a quantidade também, né? Qual é a porcentagem desse dismorfismo também é de bastante importância para o diagnóstico médico. Quais são as características da presença de dismorfismo? Escurecimento da urina, dor, ardência urinar e entre outros sintomas, ok? Quais são as causas aí, né, do aparecimento dessas hemácias disformes, né? Então, câncer do trato urinário, infecção do trato urinário, pielonefrite, prostatite, cistite, urolitise, hipertrofia prostática e muitas vezes atividade intensa também. Então, mais uma vez, volta a importância da coleta de urina sempre pela manhã, tá? Células epiteliais, ok? São normais em pequenos números, tá? É normal da descamação ali do epitélio, tá? Das paredes tubulares. A gente tem aí classificação em células escamosas, transicionais e células dos túbulos renais. As células escamosas são as células epiteliais comuns, que a gente está acostumado a visualizar. Células transicionais, elas podem estar ligadas a carcinomas, principalmente carcinoma de bexiga, tá? Então, elas acabam aparecendo aí nesses casos. Células com atipias nucleares morfológicas podem indicar processos neoplásicos, tá? E células tubulares renais, elas também são de bastante importância, podem indicar necrose tubular aguda, lesões isquêmicas renais e é muito comum a gente encontrar também em pacientes transplantados, tá? Então, vejam só, célula tubular renal, ela tem um formato bem mais redondo, tá? Mais ovalado. Célula de transição, parece que ela tá se desfazendo, né? Ou se separando, mas vejam que nas duas células aqui, eu consigo ver o núcleo dela, tá? Então, cuidado para a gente não confundir, às vezes, resto celular com células de transição. Vejam que a célula de transição, ela tem os dois núcleos ali, né, bem definidos, ok? Célula escamosa é a célula que vocês estão acostumados a identificar, ok? Lá, quando a gente comentou sobre o teste de bário que a gente utiliza, né, no caso de densidades baixas, para saber se essa amostra é urina ou a amostra ela é água, né, a presença de células epiteliais também ajuda, né, porque a urina
pelo menos uma célula epitelial a gente vai encontrar, tá? Então, também auxilia aí para saber se a amostra, nesses casos, ela é água ou é urina também, tá? Então, é uma forma aí da gente estar avaliando também nesses casos aí de densidade muito baixa, às vezes a urina tá muito incolor, que a gente fica meio na dúvida, tá? Filamentos de muco, também é normal em pequenas quantidades, tá? Estase e exercícios físicos, eles podem estar aí presentes, tá? Descamação do epitélio e em alguns processos infecciosos, ok? Então, o muco a gente tem que tomar cuidado porque eles são meio translúcidos, principalmente quando está em pouca quantidade, tá? Então, a gente tem que estar sempre ali mexendo no micrômetro. Então, vejam que às vezes eles aparecem de uma forma mais visível, tá? E às vezes, olhem lá atrás na imagem de vocês, às vezes menos visíveis, mais translúcidos, tá? Aqui também, né? Aqui é uma quantidade aí alta de muco, ok? Então, cuidado sempre mexendo no micrômetro aí pra gente estar sempre analisando todos os elementos. Cristais, tá? Cristais. Quando eu tenho bastante quantidade de cristal presente na minha amostra, né? Uma quantidade acima do normal, a gente chama de cristalúria. Eles podem estar presentes também dependendo da alimentação do paciente, tá? Pode ser também resultado de precipitação de sais presentes na urina, por fatores como o pH e a concentração de urina. Então, pH, concentração, alimentação, né, principalmente alimentação com muito sal, acaba favorecendo a precipitação desses cristais na amostra de urina, tá? São classificados de acordo com o pH urinário, então, como vocês viram, a gente tem os cristais de urinas ácidas e cristais de urinas alcalinas ou básicas, tá? E também temos cristais presentes em ambas e também em pH neutro. Calculose renal, então, quando eu tenho muita precipitação de cristal, isso pode evoluir para cálculos renais, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado aí. Como vocês viram aqui, urinas muito concentradas. Então, como a gente já viu aí, é muito importante estar ingerindo bastante líquido, também para evitar a precipitação de cristais e possivelmente aí uma evolução para cálculos renais, ok? Então, vamos começar a falar dos cristais de urina ácida. Quem são os cristais de urina ácida? Então, quando eu vejo um cristal na urina, a primeira coisa que eu vou olhar é o pH dessa urina. Qual é o pH dessa urina, tá? E aí eu vou ter aí o meu norte de quem é aquele cristal. A gente vai ver que tem alguns cristais que são bem parecidos um com o outro, e aí, através do pH, eu consigo saber qual é o que está presente ali na amostra. Então, primeiro, cristal de urina ácida, cristal de ácido úrico, muito comum ser encontrado, tá? Ele está muito ligado a pessoas que possuem gota, tá? Então, a gente vê aí em bastante quantidades. Enfermidades febris agudas, ele também pode estar aparecendo. E em nefrites crônicas também, tá? Quando a amostra fica muito tempo parada, eu também posso ter precipitação de cristais de ácido úrico, tá? Então, mais uma vez, a importância da gente estar analisando essa amostra em até 2 horas aí, ok? Então, esses são os cristais. Vejam que eles têm várias formas, tá? E às vezes eles aparecem de todas as formas possíveis, como no caso dessa foto aqui da imagem 2. Então, vejam que ele aparece em várias formas, né? Ele pode aparecer em forma de gota, em forma mais retangular, às vezes ele aparece mais quadradinho, né? Então, a gente tem que observar, mas pode acontecer de aparecer aí urinas com todas as formas possíveis de cristal de ácido úrico, ok? Oxalato de cálcio, muito comum também, urinas paradas pode precipitar oxalato, tá? Então, mais uma vez, a importância da gente estar analisando essa amostra em 2 horas. É muito comum em pacientes com diabetes mellitus eu ter o aparecimento desses cristais, doenças hepáticas, enfermidades crônicas graves e ingestão exacerbada de vitamina C também, tá? Então, vejam que ele é mais quadradinho, né? A gente fala que ele parece mais uma piramidezinha, tá? Então, eles são bem bonitinhos, bem fofinhos e muito comuns também, ok?
urato amorfo, tá? O urato amorfo, ele não tem um significado clínico, tá? E a gente tem que ter muita atenção, né, com ele, por conta dele ser muito parecido com o cristal de fosfato amorfo. Na verdade, eles são idênticos, mas a gente consegue diferenciar pelo pH. Então, por isso que é importante, primeira coisa, olhar o pH dessa urina, tá? Então, vejam que ele aparece como se fosse uma areinha, tá? Urinas muito tempo paradas, fora de refrigeração, precipita bastante também o urato amorfo, ok? Uratos de sódio. Ele pode aparecer em enfermidades hepáticas em fase terminal, tá? Cirrose, hepatites, atrofias agudas do fígado, lesões hepáticas por envenenamento, tá? Por fósforo, tetracloreto de carbono ou até por cloroforme, tá? Então, ele tem uma importância bem significativa. Então, vejam que ele parece, né? Às vezes ele fica meio que uns palitinhos, às vezes ele aparece mais junto ali, tá? Então, cuidado também, ok? Pra gente estar identificando aí o cristal correto. E é sempre bom, muitas vezes, a gente tá conversando aí com o médico ou até mesmo buscando saber qual é a clínica do paciente. Ajuda muito a gente também, tá? Cristais de colesterol, tá? Então, quando eu tenho aí bastante presença de lipídios, tá? E são raramente encontrados, né? Eu preciso ter um lipidograma aí muito exacerbado para ter a presença de cristais de colesterol, tá? Ele é mais quadradinho, assim, então, mas ele é mais raro de ser encontrado. Cristais de cistina, tá? Tem uma importância clínica significativa. Então, quando eu tenho aí quantidades exacerbadas de cistina, a gente chama de cistinose. Pode ser congênita, aparece muito em insuficiência renal e hepatopatias tóxicas. Então, esse aqui, ele é conhecido como cristal hexagonal, porque se vocês forem olhar, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, tá? Então, quando vocês virem em prova, concurso, cristal hexagonal, é o cristal de cistina, ok? Cristal de tirosina, tá? Também aparece em enfermidades hepáticas graves, e a gente chama aí, quando tá em quantidade exacerbada, de tirosinose, tá? Então, esse é o cristal de tirosina, né? Muita atenção também. Cuidado, às vezes, pra gente não confundir lá com o cristal, às vezes, de urato de sódio, dependendo de como ele vai estar presente. Ok? E o cristal de leucina, tá? Também aparece em enfermidades hepáticas em fase terminal, principalmente cirrose e hepatites virais. Então, ele parece aqui, né? Uns círculos mais escuros, tá? Também tem que dar bastante atenção aí, ok? Aqui a gente fecha os cristais de urina ácida. Agora a gente vai começar a falar dos cristais de urina alcalina. Então, vamos começando a falar lá do fosfato triplo, tá? Ele aparece muito em pielonefrite crônica e em cistites crônicas, tá? Então, vejam que ele parece aí, a gente fala que é o cristal caixãozinho, tá? Parece a tampinha de um caixãozinho, tá? Então, às vezes ele fica um pouquinho mais de lado, né? Ele não fica com essa forma aqui da tampinha bem bonitinha. Às vezes ele fica mais de ladinho, mas é tranquilinho da gente tá identificando, tá? Então, ele é aí presente em urinas alcalinas, ok? Fosfato de cálcio. São pleomórficos, né? A gente chama aí de cristal estrelas ou agulhas birrefringentes. E ele aparece muito em casos de litíase renal, tá? Então, veja que ele tem uma forma, ele não tem uma forma bem específica, tá? Biurato de amônio, também alcalino, né? Ele pode aparecer em cristais de urina alcalina e neutra, e em alguns casos também em urinas ácidas, tá? Então, cuidar bastante com ele aí. E acontece muito de a gente encontrar a presença dele em doenças hepáticas. Então, veja a forma dele, tá? Ele parece um bolinho, né? Então, biurato de amônio, ok? Cristal de carbonato de cálcio, né? Também não possui
um significado clínico, tá? A formação dele é por gás após adição de ácido acético, ok? Então, ele não tem aí um significado, mas é um cristal de urina alcalina. Fosfato amorfo, então a gente já falou dele, também não tem um significado clínico, precipita muito em urinas que ficam muito tempo paradas, e eles são aí indistinguíveis do urato amorfo. Então, urato amorfo é de urina ácida e fosfato amorfo, urina alcalina. Cuidado para não confundir os dois, ok? Agora vamos conversar então sobre os cilindros, tá? Cilindros, eles são formados nos túbulos renais, né? Mais especificamente na luz dos túbulos renais, tá? E eles são aí compostos por proteína, principalmente a proteína de Tan-Horsfall. Ele pode ser por precipitação de elementos presentes na luz tubular, então a formação dele vai ser por elementos que estão presentes ali, então por isso que eu vou ter lá cilindros leucocitários, hemáticos, cilindro celular, cilindro granuloso, tá? Porque isso vai depender dos elementos que eu tenho presente ali no tubo, na luz tubular, tá? Então, ele é formado ali e quando ele se forma, o que eu tiver de elemento presente ali vai ficar no interior desse cilindro, tá? São biomarcadores também de lesão, tá? Do local de lesão renal e podem estar ligadas a situações fisiológicas normais. Então, cilindro hialino, ele aparece muito em pacientes, às vezes, que fizeram exercício físico, ou que ficaram muito tempo em pé, ou que trabalharam, às vezes, o dia inteiro, né? Então, é comum ele aparecer também. Às vezes, ele não está ligado a uma patologia, mas por conta do paciente aí, por conta da forma ortostática, né? Paciente muito tempo em pé, caminhando muito exercício físico, ele pode acabar aparecendo também, tá? Então, vamos começar a falar dele. Cilindro hialino, tá? Ele é formado por proteína de Tan-Horsfall e proteínas plasmáticas. Podem aparecer em situações fisiológicas normais, tá? Como a gente comentou agora. Mas também eles podem estar presentes em casos de glomerulonefrites, pielonefrites, insuficiência cardíaca congestiva, febre e desidratação. Vejam que a gente chama ele de cilindro translúcido, porque ele é bem translúcido mesmo. Às vezes ele aparece mais assim, igual tá nessa segunda imagem aqui, é mais aparente. Em outros casos ele fica bem translúcido. Então, mais uma vez, a importância de eu sempre estar mexendo no micrômetro do meu microscópio, tá? Cilindros hemáticos, tá? Então, como já diz o nome, vão ser cilindros que contêm hemácias no seu interior. Glomerulonefrite aguda, eles podem ser encontrados infarto renal, nefrite lúpica e às vezes exercício de muito impacto. Então, crossfit da vida aí, né? Se eu for coletar uma urina às vezes após o exercício físico, eu posso encontrar hemácias e posso encontrar cilindros hemáticos também, tá? Então, mais uma vez, a importância de se coletar a urina pela manhã. Cilindros leucocitários, muito comum em pielonefrite e glomerulonefrite, né? Porque eu tenho aí uma quantidade exacerbada de leucócitos presente na minha amostra, tá? Então, vejam, a gente consegue ver, quando a gente micrometra, a gente consegue ver bonitinho a forma do cilindro, tá? No micrômetro. Tá? Aqui, nessa imagem aqui, dá pra ver mais ou menos a sombra ali da formação do cilindro, tá? Então, é importante a gente micrometrar, a gente ver bonitinho a formação dele e os leucócitos no interior, tá? Cilindros granulosos aparecem em estase urinária e são aí causas de desintegração, às vezes, de cilindros celulares, tá? Então, vejam que eles são um pouquinho mais gordinhos, às vezes eles aparecem assim, menores e mais gordinhos, às vezes mais compridos, tá? Mas a gente vê como grânulos mesmo no seu interior, tá? Cilindros sérios, tá? Muito importante também. Insuficiência renal crônica grave, né? Hipertensão maligna, nefropatia diabética, amiloidose renal e rejeição a transplante são os casos que eu posso estar encontrando esse cilindro, tá? Então, quando a gente vê em provas, em concursos, né? Chamando de cilindro de cauda, né? É o cilindro sério, tá? Então, quando vocês
ouvirem falar alguma coisa de cilindro com cauda, né? É o cilindro sério, ok? Então, ele tem uma importância aí bem significativa também. Cilindros granulosos, tá? São encontrados em casos de síndrome nefrótica, nefrose tóxica e diabetes mellitus, tá? Então, cuidado aí também para não confundir ele muitas vezes com cilindros celulares, tá? Então, eles têm uma forma não muito limitada, tá? Eles são meio disformes, ok? E a gente vê no interior dele ali gotículas de gorduras mesmo, ok? Cilindros epiteliais, tá? Então, são cilindros com células epiteliais presentes neles, tá? Pode ser em necrose tubular aguda, nefrite, eclâmpsia, síndrome nefrótica e também rejeição de transplante. Então, a gente vê as células dentro ali do cilindro, ok? Cilindros bacterianos, acontece muito em pielonefrite, porém eu só consigo diferenciar ele na hora da coloração de Gram, tá? Que aí eu consigo ver bem certinho as bactérias no interior dele, tá? Bactérias, né? Outro elemento que eu posso estar encontrando na urina. Pode estar presente aí infecção urinária ou também contaminação de amostra. Então, quando eu tenho bactéria e mais a presença aí de leucócitos em quantidade significativa, bem provável que esse paciente tenha uma infecção, tá? Urinária. Mas, quando eu tenho, às vezes, bem pouco leucócitos, 5 leucócitos, tá? E eu vejo uma quantidade exacerbada de bactérias, e quando eu coro o Gram, às vezes eu vejo mais do que uma morfologia, uma coloração de Gram presente nessa amostra, é um forte indicativo de contaminação de amostra, tá? Então, elas estão muito associadas aí a leucócitos em casos de infecção, ok? Leveduras. Leveduras são a maior causa aí de candidíase vaginal em mulheres, né? Então, a gente pode ver elas, como a gente já comentou lá na micro, em células leveduriformes, né, em brotamento. Posso encontrar elas como hifas, pseudohifas e células em brotamento, ou em formas de hifas e pseudohifas também, ok? E é assim que elas aparecem na urina mesmo. A gente vê elas bonitinhas em brotamento, às vezes a gente consegue ver bastante hifas, é bem lindo de ver. Parasitas, né, que a gente mais se encontra aí, tricomoníase, tá? É mais difícil, mas a gente encontra, tá? Então, cuidado para não confundir. Nessa imagem aqui é de campo escuro, tá? É a forma dela já do trofozoito. Aqui na urina, a gente não consegue ver ela assim, tá, pessoal? A gente vê, ela parece um leucócito, tá? Só que quando a gente, mais uma vez, a importância do micrômetro. Quando a gente começa a micrometrar, a gente vê o flagelo dela mexendinho, tá? Então, a gente vê que tá mexendo alguma coisinha quando eu tô micrometrando ali. Quando eu foco, eu vejo o flagelo dela mexendo. Então, viu o flagelo mexendo, tricomonas, tá? Então, é importante relatar no laudo. Espermatozoide, tá? A presença dele indica câncer de próstata, tá? Coloquei em vermelho aqui para vocês não esquecerem. Em pacientes de sexo feminino, adultos, a gente não consta em laudo, não tem nenhum significado clínico, tá? Claro, pacientes femininos, crianças, tá? A presença aí pode ser um indicativo de abuso sexual, então a gente tem que cuidar com isso também, tá bom? Pessoal, espermatozoides, ele tem mais importância em pacientes acima de 40 anos, tá? Então, como vocês sabem, né, o câncer de próstata, ele começa a se tornar uma preocupação em homens a partir dos 40 anos, tá? No nosso caso é a mesma coisa. É claro que se eu tiver um paciente mais jovem com uma quantidade bem significativa de espermatozoides, isso pode ser indicativo de ejaculação retrógrada, né? Que é quando ao invés do esperma sair pela uretra na ejaculação, ele acaba voltando para a bexiga e acaba saindo na hora da micção, tá? Então, cuidado com isso também. Certo, gente? Dúvidas, me mandem e a gente vai sanando aí
para vocês ficarem com tudo bem claro na cabeça, tá bom? Até a próxima!